Olá a todos os nossos irmãos, muito boa noite. Na graça do nosso Deus, é um prazer estar com todos os amigos. Vamos compartilhar essa live, né? Esse ao vivo, para com todos os nossos amigos católicos, budistas, evangélicos, não importa a denominação ou a religião da pessoa, se ela tem uma religião ou não. Nós estamos aqui para abrir o entendimento das pessoas através do Evangelho do nosso Cristo. E eu gostaria, antes de entrarmos na nossa mensagem de hoje, que você fosse lá no nosso YouTube, depois desta transmissão, e desse um like, se inscrevesse no nosso canal do YouTube, onde temos testemunhos, temos a pregação, temos as nossas comemorações, né? Dia dos Pais, Dia das Mães, o grupo das crianças que ali fizeram a sua dança, né? O grupo de dança, variedades, né? E vai lá, se inscreva depois dessa transmissão. Pastor Marcelo Nascimento, 2011, tá bom? Então, assenta o dedo aí e compartilhe com os amigos do Facebook, porque hoje nós vamos falar um pouco sobre o estar consumado. O estar consumado. E nós já vamos entrar nessa mensagem, então prepare aí a tua caneta, o teu papel, a tua Bíblia, para você anotar, depois você vai rever esses capítulos e versículos que nós estaremos lendo daqui a pouco, tá bom? Então vamos, antes de nós iniciarmos a nossa mensagem de hoje, vamos falar com Deus, vamos apresentar esta mensagem ao nosso Deus. Então, vamos fazer uma oração. Senhor, bendito é o nome do Senhor. Estamos aqui reunidos, juntamente com a tua igreja, o teu povo, aquelas pessoas que vão nos acompanhar, meu Deus, ao vivo, e aquelas que vão acompanhar logo após a transmissão. Meu Deus, eu te peço que o Senhor venha iluminar os olhos do entendimento, para que venha entender o evangelho da graça de Deus. Meu Deus, que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa trazer restauração, saúde, livramento, milagre, eu te peço. Meu Deus, e que assim seja, que o teu nome seja glorificado. Nós entregamos esta mensagem, meu Deus, de hoje nas tuas mãos. Use, meu Deus, a minha boca, para que eu possa falar diretamente ao coração de todos, meu Deus, que estão com a mente aberta pelo teu Espírito para entender o recado do Senhor. Meu Deus, muito obrigado. Te louvo e te agradeço, porque a tua palavra, ela diz, em tudo dai graças. E nós damos graças, porque sabemos que essa é a vontade do Senhor. E quem crer, diga amém e graças a Deus. Olha como que é importante o evangelho. Deixa eu aproveitar aqui, eu pedi para vocês compartilhar, e eu vou também compartilhar aqui rapidamente em algumas páginas, para que as pessoas elas possam também nos acompanhar, né, através dessa transmissão. É muito importante a gente entender que a palavra do nosso Deus, ela não muda, ela continua sendo a mesma palavra, né? Ela não muda. Deus não muda, a sua palavra não muda. Então, é necessário as pessoas entenderem que o evangelho continua sendo
o poder de Deus, continua sendo o poder do nosso Senhor. Então, vamos desenrolar aqui esse manto, essa palavra. Abra, por favor, a tua Bíblia, lá em João, capítulo 19, versículo 28. Vamos acompanhar esta revelação. João, o evangelista, capítulo 19, versículo 28. Abra lá, por favor, e vamos para a glória de hoje, porque Deus ele quer falar ao nosso coração. Isso eu tenho absoluta certeza, tá bom? Então compartilhe, né? Vamos levar a palavra do nosso Deus adiante, para que as pessoas venham ter um entendimento daquilo que é fato, daquilo que é real, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com mais pessoas. Todos nós conhecemos a história ou fato, né, que aconteceu na época, quando Jesus estava no Getsêmani, e ali ele foi traído por Judas Iscariote, sendo entregue nas mãos dos religiosos que levaram até o governo romano. E ali teve o julgamento, as pessoas optaram em libertar Barrabás e prender a Jesus. E ali ele leva aquela cruz pesada até o lugar chamado Gogotá, né, que é o Calvário. E ali Jesus ele está pendurado em um madeiro ou em uma cruz. E a Bíblia diz o seguinte: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Tenho sede. Estava, pois, versículo 29, estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isope, lhe achegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Então, Jesus está ali pendurado, ele sentindo sede, deram para ele vinagre, sabendo que as escrituras já estavam se cumprindo nele. Naquele momento que ele experimenta aquele vinagre, quando vem à boca, ele grita: está consumado. Essa palavra "está consumado", ela significa está concluído, está feito, acabou. Muitos evangélicos, muitas pessoas, elas não conseguem entender que nós não estamos no período anterior à cruz. Nós estamos no período pós-cruz. E eu quero falar rapidamente aqui o que Jesus ele disse lá no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 44. E disse-lhe: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus falando para os discípulos. Então lhe abriu o entendimento para compreenderem as escrituras.
Jesus ele estava falando para os discípulos que convinha a Escritura se cumprir. A gente observa as pessoas, elas dizendo o seguinte, que Jesus ele sofreu na cruz, que ele morreu na cruz, como se não tivesse um propósito. Quando ele disse está consumado, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus, ele veio cumprir a Escritura, tanto que Paulo fala no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crer. Então, quando Jesus ele está no madeiro, ali na cruz, ele não está ali apenas para cumprir uma obrigação, porque não era obrigação, era um projeto de Deus, era uma missão de Deus. Deus tinha um projeto, um plano. Então, quando Jesus estava naquele madeiro, ele estava ali porque ele estava com o objetivo de cumprir a lei, tanto que Paulo fala que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crer. Agora, se a obra está consumada, por que as pessoas, elas continuam tendo os mesmos comportamentos antes da cruz? Porque a obra está consumada, a obra está concluída. A Bíblia, ela fala, Paulo escrevendo à igreja de Gálatas, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Olha só o que Paulo, ele disse lá para a igreja de Gálatas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, quando Cristo disse, está consumado, ele estava dizendo assim, eu resgatei os que crerem, os que acreditam, eu resgatei, eu tirei da maldição da lei. Eu resgatei da maldição. Porque hoje a igreja, ela costuma dizer o seguinte, ó, você está amaldiçoado, porque quantas pessoas foram amaldiçoadas porque deixou uma congregação, porque deixou uma igreja? Quantas pessoas foram amaldiçoadas porque não devolveu o dízimo, porque não conseguiu cumprir um voto? Quantas pessoas foram amaldiçoadas dentro de um sistema religioso? Seja ele católico, seja evangélico, seja espírita. Quantas pessoas foram vítimas de palavras de maldição, quando na realidade, quando Cristo foi para a cruz, ali quando ele disse está consumado, ele está dizendo está concluído, e Paulo disse, o fim da lei é Cristo, ele nos resgatou da maldição da lei e se fez maldito por nós. Se Cristo ele se fez maldito no meu lugar, tem um propósito. E Paulo, ele continua dizendo, no versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, segundo a revelação que Paulo teve, Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque esse foi o propósito na cruz do Calvário, nos resgatar da maldição da lei, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais. E ele se fez maldito para que eu fosse bendito, porque está escrito, para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios, que somos nós, por intermédio de Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. E quantas pessoas, elas se dizem amaldiçoadas,
flageladas, elas se flagelam com suas palavras, dizendo que não tem jeito, que Deus não ama ela, tem maior amor do que esse que ele apresentou. João mesmo disse que Deus enviou o seu Filho unigênito para que viesse morrer ali na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Paulo está dizendo o seguinte, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fez maldito no meu e no teu lugar, para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios, que somos nós, por meio da fé, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Você tem a promessa do Espírito. Você tem a bênção de Deus. Só que o problema é que você está olhando antes da cruz, que é lei, ao invés de você olhar depois da cruz, que é a graça de Deus. Enquanto você olhar antes da cruz, você vai estar debaixo de condenação, você vai estar debaixo de uma doutrina de homem, o homem vai querer controlar a tua vida, e aquela palavra que diz, foi para a liberdade que Cristo te libertou, vai apenas estar na palavra de Deus, vai estar apenas na Bíblia, e não vai se concretizar na tua vida, porque você está antes da cruz, servindo a homens, sendo marionete de homens, quando na realidade nós que cremos, fomos resgatados da maldição da lei para que as bênçãos que Deus prometeu a Abraão, dizendo, Abraão, bendito será o povo que vai ser gerado de você, Abraão. Ó, Abraão, os teus filhos serão incontáveis, como as estrelas dos céus. E essas bênçãos que eram para os judeus, hoje se achega a nós, através de Jesus Cristo, pela fé. Pela fé. Então, quando eu entendo que a obra da consumação realmente faz parte da minha vida, então eu entendo, eu estou debaixo da bênção, não da maldição. É triste quando um líder que se diz evangélico, ele amaldiçoa o seu semelhante. Ele amaldiçoa o seu próximo. E o próprio Tiago disse que nós temos que usar a nossa boca para abençoar o nosso irmão, o nosso próximo, que é a imagem e semelhança de Deus. É triste quando na palavra de um cristão, entre aspas, né, um evangélico, uma pessoa que diz que conhece a Deus e vive amaldiçoando os outros, e tem pessoas que acreditam mais na maldição do que na bênção que Cristo ele conquistou na cruz do Calvário. Você tem que enxergar isso. Você tem que ver isso. Você tem que observar que a obra já está concluída. Mas parece que a obra não está concluída, porque todos os anos a pessoa ela volta para a cruz, olha para a cruz, como se Cristo já não tivesse morrido nela, como se Cristo já não tivesse feito a obra da consumação. Mas o que a Bíblia diz? Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, até o 24, fala assim, ó. Por quê? Para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigamos as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro,
para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Outra coisa que eu entendo na obra da consumação, que ele, o Cristo, ele deixou o exemplo para que nós viéssemos seguir as suas pisadas. E Pedro fala que injuriavam ele, mas ele não injuriava. E quando padecia, ele não ameaçava, pelo contrário, ele entregava aquele que julga retamente. Hoje, a igreja, ela não vive os princípios de Cristo. Porque Pedro diz lá no versículo 21, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigamos as suas pisadas. Qual é a pisada? Qual foi o exemplo que Cristo ele deixou para a gente? Primeiro exemplo de todos, o amor. O primeiro. Ele sempre demonstrou compaixão para com os fracos, os debilitados. Mas a igreja, ela não entende isso. Paulo disse que nós temos que suportar os fracos na fé. Os fracos na fé geralmente são amaldiçoados. Os fracos na fé geralmente são julgados. Os fracos na fé geralmente são pisados, humilhados, taxados como derrotados, como fracassados, quando na realidade Paulo ele disse que nós temos que suportar o fraco na fé com amor. Então muitos que se dizem cristãos, muitos sacerdotes, eles andam contrário às pisadas de Cristo. Eles andam conforme seus preceitos, seus pensamentos egoístas, soberbos, se acham melhores do que os outros, e a Bíblia diz que aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Isso eu aprendi e tenho permanecido nesse pensamento. Então, quando se diz está consumado, eu entendo que eu devo seguir o exemplo de Cristo, as suas pisaduras, como disse Pedro, porque nele não se achou pecado, a sua boca não se encontrou engano. Quando ele foi injuriado, não injuriava. Quando ele padecia, não ameaçava, mas entregava aquele que julga retamente. Tem momentos na nossa vida, meu irmão e minha irmã, que nós temos que crescer. Paulo disse, quando eu era menino, fazia coisas de menino. Agora que cresci, a minha mentalidade, a minha atitude também muda. Mas quantos estão dentro de um lugar chamado igreja, mas que não cresceram na graça, não cresceram no conhecimento? Por isso que as pessoas, elas continuam fracas. Por isso que as pessoas, quando vem um problema, quando vem a adversidade, elas se escondem, elas confessam que não tem mais jeito, elas recuam. E a Bíblia diz que o justo vive pela fé. E se ele recuar, a alma do Senhor não tem prazer nele. Pedro, ele disse que Cristo no madeiro, ele levou os nossos pecados em seu corpo, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então, se Cristo morreu pelos meus pecados, significa que eu estou morto para o pecado, para que eu pudesse viver a justiça de Deus através da fé,
porque pelas suas pisaduras eu fui sarado. Então, quando Cristo grita, está consumado, ele está dizendo assim: vocês morreram para o pecado, para viver a justiça pela fé. E eu digo que pelas minhas pisaduras vocês foram curados, sarados. Sarados do quê? Porque todas as pessoas que foram curadas nos corpos, elas tiveram que morrer e vão morrer. Deus, ele promete sarar as feridas, mas não só no sentido do corpo, mas também no sentido mental, espiritual. Porque quantas pessoas o seu emocional está abalado por causa de um sistema religioso, por causa de uma culpa, por causa de uma condenação que colocaram nas suas costas, e até hoje essa pessoa não consegue se perdoar. O apóstolo Paulo, ele disse: deixando as coisas que para trás ficaram, eu prossigo para a frente, eu prossigo para o alvo. O cristão que está em graça, ele não olha para trás, ele olha para frente, para a obra da consumação, a obra que já foi concluída, a obra que já foi feita, porque acabou. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Colossenses, capítulo 2, versículo 13. Olha o que está escrito lá, meus amados. E quando vós estáveis, né, mortos nos pecados e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós e cravou na cruz. Paulo, ele recebeu a revelação e ele entendia que o pecado foi levado sobre o madeiro. Paulo entendia que nós estávamos sendo justificados pela fé, porque através da fé nós entendemos que Deus nos perdoou de todas as ofensas, tanto que ele disse que Deus, que Cristo, na cruz do Calvário, havendo riscado a cédula que era contrária a nós nas suas ordenanças. Ele está falando da lei. A lei. Cristo pagou a nossa dívida. A nossa dívida. Agora, como assim ordenanças? A lei de Moisés, ordenanças e mandamentos eram 613. Ordenanças com mandamentos. Ali tem cerimônias, rituais e etc, e etc. 613 mandamentos. Pela lei, era impossível o homem ser salvo. A lei não era perfeita. Porém, existem gentios que querem se prender à lei, que acham que as suas obras vão salvá-los, que acha que os seus rituais vão salvá-los, que vai comover o coração de Deus, sendo que está ficando preso à lei que por si mesmo ou por si mesma traz a condenação. Olha como que é importante você entender a obra da consumação. Porque se a obra está consumada, se ele riscou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, ou seja, se ele pagou minha dívida, se ele pagou
aquilo que eu devia. Então, eu não tenho mais dívida. Ele pagou a minha dívida. E tem pessoas que estão ainda debaixo dessa dívida porque rejeitam a obra da consumação. Romanos, capítulo 3, versículo 19, Paulo fala para a igreja de Roma: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Sabe por quê? Nós não vivemos debaixo da lei? Porque Paulo disse que se tiver lei, se há lei, há pecado. Porque a lei, ela mostra a transgressão do homem, trazendo para si a condenação. Tipo assim, a lei dizia: não matarás, porque se você matar, vai ter consequências. Então, quando o homem matava, ele tinha consequência, e a consequência era a condenação. A condenação. Olha como que Paulo, ele diz que nenhuma carne pode ser justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Eu só tenho conhecimento do pecado por causa da lei. Aí você me diz assim: mas pastor, eu peco. Eu peco. Só que você não está entendendo que essa separação que existia entre o homem e Deus, ela é espiritual. Era espiritual. Quando a lei, ela é abolida por Cristo, então não há mais o pecado no espírito. Não havendo o pecado no espírito, não há separação entre Deus e o homem. Por isso que o homem e a mulher é justificado não pela lei, porque a lei, ela aponta o pecado, ela aponta o erro e ela sempre condena, trazendo prejuízos na consciência do homem. Como é que um homem que está com a consciência cheio de condenação, ele pode já chegar a Deus e falar com Deus? Não existe, não tem como. Agora, quando o homem de Deus, a mulher de Deus entende, ele pagou a minha dívida, eu não devo nada, eu estou justificado no espírito, a mente dessa pessoa, a consciência dessa pessoa, ela entende, Deus não me olha na carne, ele me olha no espírito, então essa pessoa ela tem fé para se achegar a Deus, porque ela entende que a obra da consumação deu para ela, deu para ele livre acesso ao trono da graça. Por isso que ninguém precisa de homens de religião para chegar até Deus. A pessoa precisa apenas crer na obra da consumação que trouxe o homem para perto de Deus. O homem para perto de Deus. Vamos voltar, Romanos 3,19. Olha bem, ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Porque a lei, ela nunca trouxe a salvação. A lei nunca trouxe a aproximação do homem para com Deus. Porque a lei era uma sombra. Era uma sombra. A lei apenas apontava para Cristo, que é a obra perfeita. Que é a obra perfeita. Versículo 20 do capítulo 3 de Romanos. Por isso,
Nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Você sabe que nós, gentios, nós não temos lei. E se não tem lei, então nós não temos conhecimento do pecado. Aleluia. Dá para entender? Mas como assim, pastor? Eu sou um pecador, uma pecadora. Na realidade, o que você faz, o que eu faço na minha carne, é como o apóstolo Paulo disse: quem planta no espírito, colhe no espírito. Quem planta na carne, colhe na carne. Logicamente que Paulo diz do pecado que opera no velho homem, na carne. Na carne. A lei do pecado que opera na carne. Tanto que Paulo fala: o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero, isso eu faço. Paulo estava falando do quê? Do pecado da carne. Mas Deus nos resgatou no espírito. É diferente. E lei, obra da lei, para se justificar, é o que as pessoas estão fazendo. Ô fulano, por que você vai para o céu? Ah, eu vou para o céu porque eu me batizei nas águas. Eu vou para o céu porque eu tomo minha santa ceia. Eu não perco a minha santa ceia. Eu vou para o céu porque eu devolvo meu dízimo, eu dou minha oferta. Eu sou fiel. Na realidade, isso é obra. Porque a pessoa, ela não consegue entender que para mim ser salvo, eu não preciso de fazer nada. Ele fez por mim, ele fez por você, minha irmã e meu irmão, que está acompanhando ou que vai acompanhar. Por isso que é um presente de Deus. É como Paulo disse, não é por obras, para que nenhum homem se glorie. Mas nós vemos pessoas se gloriando. Ó, eu batizei tantos. Ó, eu levei tantos a Cristo. Ó, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. É o chamado fariseu, né? Que ele acha que Deus fez porque ele é. Quando na realidade Deus fez porque Deus é. É diferente. Mas o homem se coloca na frente de Deus, querendo mostrar suas obras, deixando a graça de Deus para viver debaixo de uma lei de obras que Paulo disse, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, quando eu entendo que a obra está consumada, eu não estou debaixo da lei, então eu não tenho conhecimento do pecado. Você entende ou não? Eu vou te dar um exemplo. Vamos dizer que na tua rua tivesse um radar e está lá 50 por hora. E você sabe que se você passar acima do que é estabelecido ou determinado, você vai levar uma multa. Agora, tira o radar. Se você passar acima de 50, você vai levar multa? Não. Porque não existe mais o radar. Não existe mais a lei da multa naquele lugar. Então você pode ir a 50 por hora. Só que tem a consciência de que você tem que estabelecer um limite de velocidade que te traz segurança. Então não é porque não existe o radar, a lei, que você vai passar do limite. Assim também é a graça de Deus. Deus tirou o radar, tirou a lei, mas Ele quer que nós venhamos andar debaixo do limite, da temperança, do equilíbrio. Aí alguns falam assim, mas a graça é algo, pode fazer, pecar à vontade, pode fazer o que é errado à vontade, e aquilo e aquilo outro, quando na realidade, irmãos, se passar do limite,
você pode atropelar uma criança e vai ter consequências. Se você passar do limite, você pode bater em algum lugar, perder o controle do carro. Aí entra o que Paulo falou, que as obras da carne são. Aí está lá em Gálatas. Quem planta na carne, colhe o quê? Colhe na carne. Você entende? Então, se eu plantar na minha carne, eu vou plantar na minha carne, eu vou colher. Não é o diabo que vai atrasar os meus caminhos. É eu, com a minha carnalidade, que vou prejudicar o meu próprio caminho. Então, o radar foi tirado. Mas nós temos limites. Nós temos limites. Podemos dirigir acima de 50, mas temos que ter responsabilidade. Agora, se tiver o radar e eu passar do limite, aguarde que vai chegar uma notificação dizendo que eu fui multado e eu tenho que pagar o valor para o governo ou para o Detran. Vamos continuar aqui a nossa leitura? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4, diz assim, ó. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós mesmos, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Quantas pessoas, elas estão debaixo da lei, da letra, e elas não entenderam que são ministras ou ministros de um novo pacto, de uma nova aliança. Fala-se da paixão de Cristo, fala-se da trajetória do Getsêmani até a cruz do Calvário, mostrando o amor de Cristo pela humanidade, pelas pessoas escolhidas por Deus. Não é todos. São os predestinados, eleitos por Ele. É só você acompanhar as cartas de Paulo que você vai entender. Então eles fazem aquele sermão, com aquele cenário dramático, toca o coração, as lágrimas até descem, mas eles não ensinam as pessoas que elas são ministras ou ministros de um novo testamento, de um novo pacto. As pessoas ficam presas na cruz, antes da cruz, sabendo a pessoa ou não, a pessoa está presa ao pacto antigo, a letra. E Paulo disse, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O que é letra? É condenação. O que é letra? É falar que a pessoa, o nome dela foi apagado do livro da vida. O que é letra? É falar para a pessoa que ela vai ser salva por causa do cabelo dela, que ela vai ser salva por causa da saia dela. O que é letra? Ordenâncias, rituais, tudo aquilo que o homem acha que fazendo vai trazer os benefícios da graça de Deus, e não vai. Porque na graça de Deus é por fé, não é por obras da lei. Mas o que o apóstolo Paulo diz? 2 Coríntios 3, 7. E se, olha como que é importante, e se o ministério da morte, cravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. O ministério da lei, Paulo disse que
era um ministério que tinha a glória. Eu não posso negar isso. Que no antigo pacto, o nome do nosso Deus foi glorificado, havia manifestações sobrenaturais, porém, era tudo transitório. Olha como que o apóstolo Paulo, ele descreve. E se o ministério da morte, olha aí, ministério da morte, que é a lei, cravado com letras em pedras, veio em glória. Porque a lei veio mostrar quem? Veio mostrar Cristo. Veio levar as pessoas a ver que Jesus era o Cristo, o prometido. De maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Então Moisés, o rosto dele resplandecia, só que era tudo transitório. Sabe o que é isso, transitório? Era passageiro. Passageiro. E a gente vê que as pessoas que estão debaixo do véu de Moisés, que é a lei, vivem o transitório, o passageiro. A pessoa está ali pedindo, está na ceia, e ali o pastor diz para ela, pede perdão pelos seus pecados e tal. Aí a pessoa pede perdão, se sente até bem. Aí, no próximo mês, ela volta de novo para pedir perdão pelos pecados. É transitório. É transitório. É passageiro. Ela tem uma leve impressão que foi perdoada ou perdoado. E quando se sente condenado ou condenada, vai correr para tomar a Santa Ceia. Vai correr porque precisa se batizar de novo. Vai correr para confessar para o padre o seu pecado. Porque vive debaixo de condenação. Então me entenda, minha irmã e meu irmão. O rosto de Moisés brilhava, mas a glória era transitória, passageira. Passageira. Versículo 8 do capítulo 3 de 2 Coríntios. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se o ministério que era transitório, que era um ministério de morte, foi glorioso, Cristo se manifestou na pedra, quando Moisés bateu na pedra, era o próprio Cristo. Por isso que Moisés não entrou na terra prometida. Quando o anjo aparece para Gideão, era o próprio Cristo. Então, se o ministério de morte teve glória, apesar de ser transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Por quê? Versículo 9. Por quê? Se o ministério da condenação, olha Paulo falando, foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Se o ministério da condenação é glorioso, a gente vê pessoas que estão debaixo da lei, acontece milagre, acontece o mover de Deus se manifesta, porém, a pessoa não consegue experimentar o ministério da justiça, o ministério do Espírito. Porque apesar de ver cura, apesar de ver manifestações, a pessoa ainda está debaixo de condenação. A pessoa não tem paz. Toda hora alguém fala para ela, o diabo vai te pegar, tome cuidado. É como a criança, né? O menino, se você for para a rua, o homem do saco vai te pegar. Até hoje, eu não vi o homem do saco. Só se for o Papai Noel no Natal. Mesmo assim, tá difícil. Tá difícil. Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério do Espírito. Versículo 10. Porque também o que foi glorificado nesta parte
não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. A lei, ela é transitória. Tem manifestações? Tem. Porém, muito mais em glória a que permanece. Qual é a que permanece? Paulo disse, o ministério da justiça, ou seja, o ministério do Espírito Santo de Deus. É muito mais excelente do que a glória transitória, passageira da lei. Então, quando Jesus disse está consumado, a obra está concluída, ele disse que nós estamos debaixo de um novo pacto. O pacto do Espírito. O pacto do Espírito que permanece. Porque não é transitório. O Espírito não sai da tua vida. O Espírito não sai de você. Porque ensinaram pra gente que o Espírito Santo, ele sai quando a gente erra. Ensinaram pra gente que o Espírito Santo sai, entra um demônio, o demônio sai, entra o Espírito Santo. Aí as pessoas não conseguem entender. Isso é transitório. Quer dizer, é como no antigo pacto. O Espírito de Deus não habitava dentro do homem. Ele de vez em quando, ele vinha sobre o homem, trazia o recado, depois saía. Já no novo pacto, não. Na lei do Espírito, na lei da justiça, Paulo disse, muito mais é em glória o que permanece. Por quê? Porque é eterno. É eterno. Então, quando Cristo disse está consumado, eu entendo. Eu não vivo o transitório, eu vivo o permanente. E você, minha irmã e meu irmão? Você vive o transitório? Então você sempre vai estar debaixo de condenação, porque a tua carne nunca vai se converter. Mas se você estiver na permanente, você vai entender. A minha carne não influencia a minha vida espiritual. No espírito. Porque se fosse assim, Paulo tinha sérios problemas. Porque ele disse, o que eu quero fazer, isso eu não faço, e o que eu não quero, eu faço. E na revelação da graça, Paulo entendia que Deus não olhava as falhas da carne, mas Deus olhava o espírito. E ele deixou bem claro isso quando ele enviou o profeta Samuel à casa de Jessé. Quando Samuel viu aquele homem forte e tal, Samuel foi lá para pegar o óleo para ungir, e Deus falou assim, Samuel, não é nenhum desses. Eu não olho como o homem olha. O homem olha a aparência, o homem olha a postura, o homem olha o que tem. Eu olho o que está dentro do homem. Então o ministério de morte da lei era transitório à sua glória. Tanto que Moisés tinha que colocar um véu. Por quê? Olha como que é. Ele colocava o véu, sabe para quê? Para ninguém ver que a glória, tinha desaparecido. Quantos homens colocam também o véu de Moisés? Já não há mais glória, porque ela se foi. E de vez em quando ela veio. Mas para dar aquele somebody love, continua com véu e a glória, ela foi embora. Porque vivem debaixo do ministério de morte, de condenação, enquanto os que estão em graça vivem debaixo do ministério da justiça, do Espírito, porque Deus é Espírito. Deus não
carne. Se Deus fosse carne, olhava o homem pela carne. Mas como Deus é espírito, ele olha o homem no espírito. As religiões, o homem, olha a aparência. Olha a aparência. Quantas vezes eu já não fui julgado por causa da minha aparência? Ô Marcelo, você tem que colocar o cabelinho de lado. Marcelo, você tem que vestir bem. Marcelo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Porque eles querem viver de aparência, meu irmão e minha irmã. E o ministério do Espírito não é viver de aparência, é viver daquilo que é real. E a religião, ela vive debaixo da lei, porque ela coloca o véu para mostrar para as pessoas que tem glória, quando na realidade tem hipocrisia. Eles querem mostrar uma santidade na carne que não existe. Eles querem mostrar uma perfeição na carne que não existe. Mas no ministério da justiça, no ministério do Espírito, nós mostramos aquilo que somos. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós somos remidos, lavados, justificados. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Vamos lá para a gente terminar. Efésios, capítulo 2, versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois o novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliou ambos com Deus em um só corpo, matando com ela as inimizades. Então, quando a gente olha para a cruz, o está consumado, a gente vê essa maravilha que Paulo trouxe à igreja de Efésio e traz também para a gente. Porque ele é a nossa paz. Você tem paz? Eu garanto para você que dentro de uma religião, eu garanto para você que dentro das ordenâncias da lei de Moisés, você não vai encontrar paz. Pelo contrário, as pessoas vão te julgar. As pessoas vão julgar a outra pelo cabelo que tem, pela roupa que tem. Porque esse é o mundo da hipocrisia. E Paulo, ele diz que de dois povos Deus fez um, porque ele derrubou a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Para Deus, não existe judeu e gentil. Para Deus, não existe evangélico e católico, espírita e maçom. Para Deus não existe preto e branco, índio, pardo. Não. Para Deus, de dois povos, judeus e gentios, ele fez um só povo, para que desse povo ele venha fazer um novo homem, uma nova mulher, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus
em um só corpo. Que corpo que é esse? É o corpo de Cristo. No corpo de Cristo, não pode haver divisão, mas na mentalidade do Espírito, Cristo reconciliou. Na mentalidade do Espírito, ele matou com ela as inimizades, mas como estão debaixo da lei, eles dizem, só nossa igreja é que vai para o céu. Só nós que somos salvos. Sendo que ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Quer dizer, ele pagou a dívida. E a dívida estava ligada às ordenanças, à lei, que sempre causava inimizades, porque havia judeus e gentios, eles não podiam se falar, como disse a própria mulher samaritana, naquele episódio que dois irmãos, ali, eles estavam separados por causa que os samaritanos haviam se casado com gentios, havia se misturado, se voltaram para práticas estranhas, e os judeus puros diziam, nós não nos misturamos com os samaritanos. E ela disse para Jesus, vejo que tu és profeta, falou da minha vida. Agora me diga uma coisa, eu quero saber, nós samaritanos acreditamos que o monte é o lugar da adoração. E vocês, judeus, dizem que o lugar da adoração é o templo lá em Jerusalém. E Jesus olhou para ela e disse assim, a hora vem, e a hora é agora, que o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. Se Deus não fosse espírito, tudo bem. Ela poderia estar correta em falar que esse lugar é o lugar santo. Se Deus não fosse espírito, poderia dizer o templo é o lugar santo. Mas como Deus é espírito, o lugar santo é o lugar que ele habita. A tua vida, glória a Deus por isso. A minha vida, glória a Deus por isso. Porque nós somos templos do Espírito Santo. A inimizade, ela foi desfeita para que houvesse amizade. Mas, como o próprio Paulo disse, Efésios 2,16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela as inimizades. É chato quando uma pessoa que se diz de Deus, ela menospreza o católico, menospreza a lésbica, o homossexual, o bandido, menospreza o outro que é da outra igreja, menospreza a pessoa porque ela é escura ou porque ela é branca. E nisso, as pessoas, elas criam inimizades porque elas estão fora da cruz. Porque na cruz, Deus reconciliou ambos, Cristo reconciliou ambos com Deus. Nós fomos reconciliados. Sabe o que é isso? Antes nós estávamos longe e agora estamos perto pelo sangue. Então, quando Cristo disse, está consumado, ele disse, a obra está concluída, a obra está feita, acabou. Acabou. Se você vive a consumação na tua vida, então você vai entender que você
não está debaixo de maldição, mas debaixo de bênção. Você vai entender que Jesus, ele tomou o nosso lugar, fazendo pecador, tomou todas as nossas dores sobre si, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados, não só no corpo, mas no emocional, no espiritual, nós fomos sarados. Outra coisa, ele pagou as nossas dívidas. Porque os líderes, eles levam as pessoas a entenderem que elas devem alguma coisa para eles. Ou elas devem alguma coisa para Deus. Sendo que Cristo pagou essa dívida para que não houvesse mais divisão. Então, diante de Deus, a dívida foi paga. E se a dívida foi paga, eu posso entrar na presença dele a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar, porque ele está em mim, ele está em você, e nós podemos conectar a nossa fé com ele aonde nós estivermos. Eu não estou dizendo que não é importante congregar. Temos que congregar. Porém, eu tenho que entender o tipo de alimento que eu estou ingerindo, espiritualmente falando. Eu tenho que entender será que a minha mente ela está presa na lei ou ela está presa na graça? Será que o meu pensamento está debaixo do ministério de condenação ou no ministério do Espírito de justiça? A inimizade, ela foi desfeita, porque de ambos os povos, Deus fez em um corpo. Nós somos um, independente da placa de igreja. Eu dou graças a Deus que a minha mente, ela nunca foi uma mente estacionada no tempo. E acredito que a tua também não. Porque uma mente estacionada no tempo ainda não conseguiu entender que a obra está consumada. Se não há lei, Paulo disse, se não há lei, não há pecado. Porque pecado para Deus era transgredir a lei. Aprenda isso. Nós aprendemos que pecado é mentir, pecado é beber, pecado é falar mal do irmão e aquela coisa toda. Só que na mentalidade de Deus, porque o profeta disse que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Então, para Deus, pecado é transgredir a lei. É como para o Detran. Para o Detran, multar é passar do limite de velocidade e por isso que tem um radar. Não tendo radar, não tem multa. Não tendo lei, não tem pecado. É isso que Paulo está querendo dizer quando ele diz que o ministério da condenação, da lei, é morte. Mas o ministério do Espírito é vida. E para você entender isso, você tem que entender a mente da graça, a mente de Deus. Por isso que a gente é livre. A gente começa a ter um senso de justiça. Começamos a entender que aquilo que os homens estão fazendo não tem nada a ver com o Evangelho. Nada a ver com as palavras do Cristo ressuscitado. Jesus preso naquela cruz, ele diz, está consumado. Eu poderia usar esse termo.
Está concluído. Está feito. Acabou. O véu rasgou. O Novo Testamento foi reescrito. Que Deus abençoe a tua vida. E que você possa rever esse vídeo com mais tempo para você entender que nós não vivemos aquilo que é transitório, passageiro. Hoje eu estou perdoado, amanhã eu estou condenado. Isso é passageiro, é transitório. Você está perdoado de uma vez por todas. Lá em Hebreus fala, eterna salvação. A salvação é eterna. Então, com os olhos iluminados, nós entendemos que a salvação não se perde. Outro dia a gente fala um pouco sobre isso. Que Deus te ilumine. Que a graça dele abra teu entendimento. E que você entenda que o viver em graça é viver livre. Não para errar na carne. Porque se a gente errar na carne, a gente vai colher na carne. Mas viver no Espírito, para entender que nós somos todos irmãos e que em Cristo não há inimizade com ninguém. Pelo contrário, há um desejo de levar as pessoas ao real entendimento daquilo que é sagrado, o Evangelho. Tá bom, gente? Deixa eu dar um alô aqui rapidinho, antes de eu ir embora. Vamos lá? O Alexander Cordeiro. Eu chamo de Alex, mas Alexander é um nome muito legal. Um abraço, meu irmão Alex. Deus abençoe a tua vida, em graça, tá bom? Maria Helena, minha esposa, também está aqui. Marcelo Nascimento, né, o meu xará, lá de Sorocaba. Um forte abraço. Irmã Sheila, um abraço no coração da senhora, tá bom? Mais uma vez aí com a gente na live, né? Na transmissão. Que Deus abençoe a vida da senhora, né? Realizando o desejo do coração, abençoando a filha, o esposo, a família, tá bom? Dona Dolores também está conosco. É a Pamela Barreiros, né? A Pamela, eu conheci ela quando eu estava ali na sede de Sorocaba. Ela é de outra nação. Se eu não me engano, ela deve estar em Portugal, né? Deus abençoe a tua vida, irmã Pamela, tá bom? Que você possa receber essa palavra da graça de Deus e que venha iluminar o teu espírito também, tá bom? Seu Constantino Mateus, né, o nosso irmão Constantino, né, um beijo no coração do senhor, da esposa e de toda a família, lá da cidade de Mairink. Dona Creuza Aparecida, Deus abençoe. Irmão Alexandre Nascimento, né? Olha o meu sobrenome aí. Alexandre, um beijo no coração, tá bom? Homem de Deus, para você, para o Pedro, para a Dona Márcia, tá bom? Deus abençoe vocês abundantemente, debaixo dessa graça. André Teixeira, que é o pastor André. O pastor André, se for o que eu estou pensando, eu conheci ele há alguns anos, lá na sede lá do Brás, quando eu passei por lá. Homem de Deus, tá? Deus abençoe você, a tua família, tá? Irmã Márcia, esposa do irmão Alexandre, tá bom? Deus abençoe Dona Márcia. Dona Crenice Farias, Deus abençoe tua vida, mulher de Deus. Dona Edicreia Cardoso, Deus abençoe tua vida também. Rosane Neves, Deus abençoe tua vida. Luiz Carlos
pastor Luiz Carlos, né? Nosso amigo aí. Conheci ele lá em Presidente Prudente. Naquela época, era uma época boa, né? Havia muitos irmãos ali. Nós brincávamos, conversávamos muito. Era uma família, né? E infelizmente, cada um tem que seguir o seu caminho. Mas estamos aí conectados através da rede social. Deus abençoe o senhor, a família também. Dona Creuza Aparecida, Deus abençoe. Yara Barroso, né? A tia da minha esposa, minha tia também, né? Deus abençoe Yara, toda a família aí, né? Em São Paulo, Deus abençoe grandemente. Érica Martins, Deus abençoe a tua vida. Antônio Santos, se eu não me engano, deve ser o meu tio, lá da Bahia. Um beijo no coração do senhor. Márcio Carvalho, irmão Márcio, Deus abençoe tua vida, aí da cidade de Araçariguama. Irmão Mauro, né? Um abraço, seu Mauro, dona Vera, tá? Deus abençoe grandemente, tá? Em breve eu vou estar aí fazendo uma visita na cidade de Araçariguama, porque nós estamos orando para que Deus abra as portas para a gente pregar o evangelho da graça de Deus, debaixo do poder, debaixo da unção. Hoje eu fiquei feliz que uma senhora me mandou um áudio. Ela tinha me ligado falando que a sua mãe estava alguns dias sem se alimentar, estava fraca. E ali eu pedi para ela passar o telefone para a mãe dela. Quando começou a oração, a mãe começou a vomitar. E dali nós determinamos a cura dela. E eu falei para ela o seguinte, para ela levantar, para ela comer, que ela não iria mais soltar a comida para fora, que aquela falta de apetite ia desaparecer. E ela começou a comer, também não dormia, está dormindo, para a glória de Deus. Isso é a graça de Deus, meus irmãos. Isso é a graça de Deus. Não é mérito de homem. É Deus que visitou ela. É Deus que tem misericórdia dela, tá bom? Então, seu Mauro, dona Vera, um beijo no coração de vocês, tá bom? Dona Eva também, lá de Araçariguama. Um beijo no coração da senhora, do filho da senhora, da nora da senhora, tá bom? Beijo no coração, em nome de Jesus. E é isso aí, meus irmãos, tá? Em breve, eu vou vir aqui com alguns temas diferentes, mas que estão dentro da sagrada palavra de Deus, do Evangelho, tá bom? E que vai ajudar a gente a iluminar o nosso pensamento, o nosso entendimento, tá bom? Então, que a obra da consumação, ela seja real na tua vida. Você é santo de Deus, santa de Deus. Você não está debaixo de condenação, mas debaixo da salvação eterna, tá bom? Você é mais do que vencedor, mais do que vencedora, porque você vive debaixo do ministério do Espírito, tá bom? Deus abençoe a todos, ó. Um beijo no coração de todos, no nome de Cristo. E acredito que terça-feira eu estarei voltando aqui neste mesmo horário, nessa transmissão aqui pela nossa página. Quem ainda não se inscreveu na nossa página lá do YouTube, entra lá, por favor, Pastor Marcelo Nascimento 2011, porque só vão liberar para a gente transmitir vídeos ao vivo se tivermos um certo número de inscritos. Mas Deus vai providenciar e vamos ter oportunidade de levar esse evangelho, tá bom? Deus abençoe a todos e que a graça de Deus esteja sobre a vida de todos vós, no nome de Cristo. Deus abençoe.